Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa quarta e última unidade, né, do e-book de gestão de pessoas. E nessa quarta unidade a gente tem como tema a implementação do programa de desenvolvimento de pessoas. E aí, transformando o RH na era do conhecimento, desafios e estratégia para o futuro. E para bater um papo legal aqui conosco, estamos com o professor Gessé Araújo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Lindete. Ele que é professor, ele foi professor aqui da rede, nossa, do estado também, do curso de logística, mas também é consultor, ensina também nas universidades particulares e instituições privadas, né? E seja bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Já é da casa, né? É. E aí, né, para a gente bater um papo legal sobre a implementação dos programas de desenvolvimento de pessoas, a pergunta que eu tenho inicial é quais são os obstáculos, né, principais para implementar o programa de desenvolvimento em um ambiente de mudança tecnológica constante? A gente tem que observar que com, né, o advento da tecnologia, com as mudanças até mesmo dentro dos processos de inteligência artificial, que tem contribuído bastante para avançar nos processos das empresas, a área de RH tem um enfoque não somente do desenvolvimento agora das competências soft skills, somente da perspectiva comportamental. Isso já tem sido bastante batido e debatido, as empresas já têm um cuidado, né? Existe a figura do papel do psicólogo organizacional, a maioria dos RHs trabalham com profissionais da área de saúde, né, de saúde mental, mas tem um fator que está se destacando, que é justamente hoje a nova geração, a geração do conhecimento. Antigamente, as pessoas precisavam efetivamente passar para uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, e hoje o conhecimento está muito célere. Então, quando você menos espera, já tem alguma pós-graduação focada naquele conteúdo que surgiu rapidamente. Então, as empresas precisam se atualizar e precisam acompanhar a velocidade dessas mudanças que estão acontecendo no mercado. E uma das maiores dificuldades do RH é justamente acompanhar essa tendência, porque enquanto muitas vezes as pessoas estão ainda focadas em aprender um Excel avançado, já existe o Power BI e daqui a pouco aparece outra coisa para além, e que a empresa precisa acompanhar essa mudança constante que tem acontecido, e o RH tem esse papel, né, de trazer os melhores talentos para a organização para assim trazer os resultados que a empresa precisa. Perfeito, professor. Mas de que maneira, né, a era do conhecimento está remodelando as competências, né, exigidas pelos profissionais de RH? Porque aí tem essa questão das competências exigidas, né, para se alinhar a essa nova era, esse novo momento aí da inteligência artificial. Isso. Então, com o avanço, né, das transformações tecnológicas, as competências relacionadas à parte de soft skills já estão bem definidas. A capacidade de saber falar bem, ter uma boa oratória, ter uma boa postura, ter a capacidade de gerenciar conflitos, seja conflitos sociais, conflitos internos, isso já está bem definido. Em relação à parte de hard skills, há uma gama de conhecimento que tem sido gerado nesses últimos tempos, e que o RH ele precisa de fato navegar, compreender, entender, né, como o mercado ele está se remodelando e como essas novas tecnologias e essas tecnologias emergentes têm feito, né, têm sido usadas para trazer um resultado significativo para a empresa. Então, é importante a gente entender e traçar uma estratégia, traçar um caminho para poder se chegar aos resultados que a empresa deseja com tanta transformação que tem acontecido. Rápido, né? Às vezes até a empresa tem dificuldade, porque quando já está capacitando, treinando, desenvolvendo para algo Isso. já tem algo novo, né, a ser Exatamente. a ser implementado, a ser modificado. Exatamente. Né? Então é um papel crucial essa questão do desenvolvimento de pessoas. Eu digo até que seja uma das áreas mais importantes, né, dos processos de RH, pela questão dessas mudanças tão aceleradas. Né? Sim. Maravilhoso. E como a gestão do conhecimento, né, e a aprendizagem contínua influencia nas estratégias do desenvolvimento de pessoas. Então é pensar em estratégia o tempo todo. Né? Exatamente. Entender que também quem está na casa, muitas vezes devido ao volume de trabalho, às demandas que precisam ser entregues, ao fluxo contínuo de trabalho,
por vezes não consegue acompanhar essas tendências e essas mudanças que há no mercado. Então, o RH, que tem esse papel, né, de ser o norteador, né, das estratégias relacionadas a pessoas, entender o que está acontecendo, buscar através dos programas de desenvolvimento, do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, identificar potencialidades em cada um dos colaboradores e traçar, né, a pegar exatamente o objetivo que o colaborador tem dentro da organização. Eu almejo crescer, quero migrar de área, quero ir para outro departamento. Então, pegar esses PDIs, né, os planos de desenvolvimento individual, e traçar uma estratégia baseada exatamente nas opções, né, e nos desejos desses colaboradores e como a empresa pode aproveitar isso da melhor maneira possível, como a empresa pode direcionar esses desejos, né, esses objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Então, o RH, ciente disso, ciente dessas motivações, ele pode traçar sim uma estratégia que seja benéfica tanto para o colaborador quanto para a empresa. Maravilhoso, é isso mesmo, professor. E quais são as barreiras, né? A gente está falando de tanta coisa boa, né, que tem como retorno, como implementação e observar, implementar, mas também tem muitas barreiras, né? Então, quais são as barreiras comuns, quais as barreiras comuns afetam, né, a eficácia do programa de desenvolvimento, como elas podem ser superadas, porque a gente sabe que tem também muita resistência, né? Sim. Principalmente como você colocou muito bem, essa questão do funcionário que já está ali interno, então muitas vezes precisa se readequar, se readaptar, né? E existem sim essas barreiras, né? Então, como é que a gente pode ponderar isso aí? Um dos maiores desafios da área de RH é ele vender a ideia, né, de que para a alta direção, de que o desenvolvimento de pessoas traz resultados, porque muitas vezes há uma dificuldade do RH comunicar, né, que pessoas trazem resultados. Então, muitas vezes quem está na alta direção só entende de números, ele quer ver o número, ele quer ver a meta, ele quer ver o resultado. E muitas vezes compete ao RH fazer transformar essa comunicação de que pessoas geram resultados. Então, esse é uma das principais barreiras que a gente encontra. Muitas vezes a alta direção entender o objetivo central do plano de desenvolvimento de pessoas dentro da organização. O segundo, que já vencido essa barreira, é fazer com que os colaboradores eles também comprem a ideia e entendam que eles não são meramente pessoas que não precisam pensar, estou recebendo meu salário, né, estou vendendo a minha mão de obra. Não, a construção deve ser em conjunto, tem que haver significado. Para o colaborador que está dentro da organização, ele trabalha todos os dias de segunda a sexta, ou numa escala de 6x1, ele precisa entender qual é o objetivo. Poxa, eu tenho aqui o meu trabalho, se eu quero crescer dentro da organização, quais são os caminhos que eu preciso percorrer e o que eu preciso fazer para me desenvolver. Não é apenas se participar de um treinamento da organização. Eu tenho que ir para aquele treinamento chato, vou ter que ficar lá sentado 2, 3 horas aprendendo uma nova competência. É ele entender que o quanto aquilo ali vai agregar de valor para a carreira dele e o quanto ele vai se desenvolver com isso. Então, conhecimento é algo que ninguém arranca de você. Então, por mais que ele saia da organização em algum dado momento da vida dele, esse conhecimento ele vai levar para o resto da vida. Então, é importante sim ele poder participar de todos os treinamentos, capacitações, workshops e qualquer outro evento que a empresa fizer, ele participar. Só que é uma coisa que o RH também precisa trabalhar, porque não é apenas oferecer ou ofertar, porque às vezes o RH, pelo fato de oferecer isso, faz com que, sem explicar o objetivo, né, qual a finalidade, muitos colaboradores vão chateados. Vão porque precisam ir, porque deixei o meu trabalho lá e agora vou ter que parar 2 horas para assistir uma palestra, um workshop, um treinamento, e que muitas vezes não há significado para mim. Então, compete ao RH fazer essa disseminação e trazer a objetividade dos programas de desenvolvimento, seja treinamento, seja um programa de desenvolvimento de líderes ou de criação de novos e futuros líderes. Agora, é importante lembrar e ressaltar que há uma corresponsabilidade. O RH ele tem esse papel, sim, de vender a ideia, né, e de fazer com que traga à luz o objetivo do plano de desenvolvimento e também o colaborador. O colaborador ele precisa também ser chamado à responsabilidade, ele precisa trazer a responsabilidade dele para o meio, para entender que ele também é uma peça essencial e central da organização.
Se a empresa não acreditasse tanto na potencialidade dele, ele não estaria ali. Né? Maravilhoso. E responde um pouco a nossa última pergunta, que é como o RH pode fomentar uma cultura organizacional que valoriza a aprendizagem constante. De fato, é como você bem colocou, né, que a questão da cultura organizacional precisa realmente estar intrínseca para que o colaborador ele entenda, né, o papel dele naquele momento, né, quando está sendo treinado, capacitado, que é algo bom para ele, bom para a empresa, né, é comum para os dois lados. Né. Então, está muito voltada essa questão da cultura organizacional, né? Isso é você agregar a questão da missão, da visão, dos valores, né? da coparticipação do colaborador nesse processo, né? Para ele se sentir parte, né, do processo. E fechando aqui, eu coloco aqui quais as tendências, né, emergentes para o desenvolvimento da pessoa na era do conhecimento. Né? Então, bom, a tendência maior, né, é que cada vez mais o acesso à informação, o acesso à construção do conhecimento está muito mais fácil. Antes você tinha limitações de acesso a determinados tipos de conhecimento, existiam congressos que existiam uma vez por ano, você tinha não era todos que tinham acesso à universidade, não era todos que tinham acesso ao curso técnico, não eram todos que tinham acesso a um livro. Hoje você tem a internet à tua disposição. Você tem milhares, mas eu digo milhares de plataformas que oferecem cursos online gratuitos, com certificado, sem certificado. Então, com o conhecimento à disposição, né, nós temos uma geração hoje que, infelizmente, segundo os últimos dados da pesquisa realizados no Brasil, né, o brasileiro ele não lê, né, ele tem uma grande dificuldade, tem um déficit muito grande de leitura. Então, compete sim a gente resgatar esse hábito de leitura, absorver o máximo de informações possíveis. Você tem livros em PDF que pode ler pelo celular, você tem um monte de resenhas feitas através de vídeo no YouTube. Então, você tem uma gama de plataformas que oferece muito conhecimento, independentemente da certificação, porque muita gente se apega a isso. Eu preciso fazer porque gera certificado, independentemente se gera ou não gera certificado. É importante você obter esse conhecimento para que você futuramente possa aplicá-lo no seu dia a dia, na sua atividade profissional. Então, o meu conselho a você, estudante que está aí do outro lado da telinha, não fica somente naquilo que a plataforma te oferece. Aqui as videoaulas, os podcasts, o e-book, vai além. Procura, vai a fundo, mergulha, né, para que você possa ter um processo de imersão profundo de conhecimento e possa construir tanto as soft skills e as hard skills necessárias para ser não um técnico de administração, mas um técnico especificamente completo. Não ser um técnico qualquer, mas ser o técnico que o mercado tanto deseja e aprecia. Perfeito, maravilhoso. Professor, eu quero agradecer pelo Eu que agradeço o convite. É sempre bom tê-lo aqui na casa, que já é da casa, né? E aí, espero tê-lo mais vezes conosco e na própria equipe da ETEPAC, né? É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Suas considerações finais. Bom, já deixei o meu conselho, tá certo? Então, não fica somente nisso que a gente está trazendo aqui para ti, que você possa ir mais além, que você possa se aprofundar, né, nos conhecimentos que estão constantemente mudando, com tantas coisas acontecendo. É importante estar antenado com o que o mercado está pedindo e exigindo. Tá? Desejo um futuro de sucesso para você. Não deixa a peteca cair, segue em frente que tudo vai dar certo. Olha aí, pessoal, segue a dica, nos vemos em breve. Estamos fechando agora a nossa 4ª unidade do e-book. Vejam todos os artefatos. Também estaremos com os meninos, nossos convidados aí nos podcasts. Vejam o podcast também, assistam, né, o podcast. E até breve. Tchau, pessoal. Um abraço.